Bom, a outra rede, que essa é mais usada, a RS-232, ela não é tão mais usada, né? Ela tá entrando aí meio que aos pouquinhos em desuso, né? Porque, como eu disse a vocês, um notebook, na hora que ele quer conversar com o PLC, ele já não, ele já não faz um ponto a ponto mais. Ele joga na rede e às vezes você tem plantas que você tem a sala de manutenção, que fica a metros e muitos metros dali. De lá mesmo você acessa todo o seu PLC, faz a sua mudança, faz a sua manutenção, aciona os equipamentos que você quer, tudo remotamente, tudo de forma muito rápida, tá? Agora, essa rede aqui, RS485, ela já é bem mais utilizada e ela tem algumas características importantes que vale muito a pena, tá certo? Vale muito a pena você observar, porque ela pode atender aí a sua necessidade aí num possível projeto que você tenha, tá? Perceba aqui por essa imagem que você tem aqui ó, um medidor de energia, um inversor de frequência, outro inversor de frequência e um relé programável da Schneider, por exemplo. Lógico, para que esses equipamentos estejam em rede, é preciso que eles tenham a capacidade de estar em rede, né? Ou seja, eu sei que esse equipamento tem condições e esses todos aqui também têm, porque eles usam o meio físico RS485, tá? Isso é o que é o meio físico. E o protocolo Modbus, né? Nós estamos falando aqui o tempo todo, olha lá, no título da gente, Modbus, tá certo? Então, meio físico RS485 e o protocolo Modbus, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque tem gente que está vendo esse vídeo aí pela primeira vez, está vendo sobre esse assunto pela primeira vez, sobre o que é protocolo, gente. Protocolo é uma linguagem que é utilizada para que esses equipamentos aqui, eles possam se comunicar, tá certo? Vamos supor, esse aqui é um PLC. Ele quer ler o que esse camarada está escrevendo. Para que ele possa ler o que ele está escrevendo, é preciso que ele escreva numa linguagem que o PLC consiga ler. Então, qual é a linguagem que ele está usando? O Modbus, tá certo? Então, o protocolo é como se fosse um idioma, né? Então, para que esse camarada converse com todos esses dispositivos e vice-versa, é preciso que todos falem na mesma língua, né? Vamos fazer um exercício bem simples aqui. Eu acho o alemão muito difícil. Não, mas vamos falar do mandarim, né? Que é o chinês lá, né? Então, assim, é outra língua muito difícil, né? Como é que você sabe, Carlos? É porque eu acho. Eu nunca nem parei para estudar e talvez nunca estude, mas eu acho diferente. Não sei se é porque a gente tem um contato a vida toda com o inglês e a gente acaba achando um pouco mais fácil. Mas imagine que está todo mundo aqui numa sala, você tem 100 pessoas e elas estão conversando entre si e tem um palestrante e elas estão ouvindo o palestrante e o idioma que está sendo dito ali é o inglês. Então todo mundo está ouvindo, está entendendo porque é inglês. Aí entra um chinês, né? Ou entra um brasileiro. Pronto, vamos falar assim, entra um brasileiro. E esse brasileiro, quando ele entra nesse evento e ele não sabe falar inglês, ele simplesmente fica perdido. E na hora que alguém apontar para ele e falar, expresse sua opinião, ele vai começar a falar e ninguém vai entender, porque os outros não falam em português. Então, protocolo, quando você ouvir isso aí, é o idioma que os equipamentos falam, que tem que ser a mesma língua para que haja a comunicação. Isso é bem lógico, né? Bom, então, as características desse RS485 é bem interessante, que é distância máxima de 1.200 metros, poxa, 1 km, 1,2 km, né? Então, assim, é bem distante. O que significa, gente, que você pode ter um PLC aqui que está com um pazinho de fio só, é um par de 2 fios, lógico, um cabo shieldado, né? Que é um cabo com aquela malha de aterramento, e ele lançado até 1.200 metros para ler isso aqui, ó. Imagina, lá 1,2 km, se esse cabinho chegar lá e eu plugar, ele vai conseguir se comunicar com esse camarada aqui, tá? Então, essa é uma grande vantagem, que é essa distância. Comunicação entre vários dispositivos. Desculpa, pessoal. Vários dispositivos, por exemplo,
a gente tá vendo aqui que eu tenho um varal aqui, né? Ó, varal com 4 equipamentos, né? E eu poderia botar esse varal com mais equipamentos ainda, né? Então, se for no 485 aqui, eu consigo colocar até 32 equipamentos. Aqui, ó, essa outra característica, número máximo de dispositivos na rede, 32. Então, eu consigo fazer um varalzinho aqui com 32 equipamentos, o que é algo muito relevante, né? A diferença é que cada equipamento desse aqui vai ter um endereço diferente, né? Um exemplo, isso aqui é o endereço 1, 2, 3, 4. Porque quando o tráfego da informação estiver circulando aqui, ele vai dizer, ó, ele falou a corrente nesse instante. Quem? O 1 está dizendo a corrente. Então ele vai saber, é 1, a corrente do 1. Então ele separa ele que está recebendo, falando e recebendo informações de todo mundo, ele precisa saber de quem ele está recebendo, tá? A velocidade máxima é em torno de 12 megabits por segundo, né? É uma velocidade já considerável. Se você parar para olhar, ó, o outro tinha só 115 kbps. Esse aqui, ele já tem 12 megabits por segundo. Então, assim, você já dá um plus aí bem considerável na comunicação, né? Ó.